Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui é quem fala é o Eduardo e hoje estou aqui para gravar mais um dia de leitura bíblica. Dessa vez na Bíblia de Estudo de Genebra, que tem como tradução a Almeida Revista e Atualizada. Hoje eu vou dar continuidade a partir do livro de 2 Crônicas, capítulo 20, que começa da seguinte forma. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azarmon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir,
para os destruir e exterminar. E, tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até ao dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas, para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Josafá reinou sobre Judá. Tinha 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Zile. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Contudo, os altos não se tiraram, porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com o Deus de seus pais. Quanto aos mais atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas registradas por Jeú, filho de Anani, que as inseriu na história dos reis de Israel. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. 2 Crônicas, capítulo 21. Descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve 7 irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão por ser o primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Era Jeorão da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era a sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que lhe havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada e a seus filhos. Nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá, e constituíram o seu próprio rei, pelo que Jeorão passou adiante com todos os seus chefes, e todos os carros com ele. De noite se levantou e feriu os edomitas que o cercavam e os capitães dos carros. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá, até o dia de hoje. Ao mesmo tempo se rebelou também Libna contra Jeorão, porque este deixara ao Senhor, Deus de seus pais. Também fez altos nos montes de Judá, e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria, e fez desgarrar a Judá. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá,
e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe. E também mataste a teus irmãos, na casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor castigará com um grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios, que estão do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e a suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável, e, aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terrível agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se faz a seus pais. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Segundo Crônicas, capítulo 22. Os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Umri, chamava-se Atalia. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Também andou nos conselhos deles e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a Ramote de Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria. E os sírios feriram Jorão. Então voltou a Jezreel para curar-se das feridas que lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Foi da vontade de Deus que Acasias, para a sua ruína, fosse visitar a Jorão, porque, vindo ele, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. Ao executar Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias que o serviam, e os matou. Depois mandou procurar a Acasias, e, achando-o em Samaria, onde se havia escondido, o trouxeram a Jeú e o mataram. Seus próprios servos o sepultaram, porque diziam: é filho de Josafá, que buscou ao Senhor de todo o coração. E ninguém houve na casa de Acasias que pudesse reinar. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs e a sua ama numa câmara interior. Assim, Jeozabeade, a filha do rei, Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, irmã de Acasias, o escondeu de Atalia e não foi morto. Joás esteve com ele 6 anos na casa de Deus, e Atalia reinou no país. Segundo Crônicas, capítulo 23. No 7º ano, Joiada se animou e entrou em aliança com os capitães de Sem: Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maacéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicri. Estes percorreram Judá e congregaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças das famílias de Israel, e vieram para Jerusalém. Toda essa congregação fez aliança com o rei da casa de Deus, e Joiada lhes disse: eis que reinará o filho do rei, como falou o Senhor a respeito dos filhos de Davi. Esta é a obra que haveis de fazer: 1/3 parte de vós, sacerdotes e levitas, que entrais no sábado, servirá de guardas da porta. Outra 1/3 parte estará na casa do rei, e a outra 1/3 parte à porta do fundamento. E todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor.
Porém ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão, porque são santos, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. Os levitas rodearão o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que entrar na casa seja morto. Estareis com o rei quando entrar e quando sair. Fizeram, pois, os levitas e todo o Judá, segundo tudo quanto lhe ordenara o sacerdote Joiada. Tomou cada um os seus homens, tanto os que entravam como os que saíam no sábado, porquanto o sacerdote Joiada não despediu os turnos. O sacerdote Joiada entregou os capitães de 100 as lanças, os paveses e os escudos que haviam sido do rei Davi e estavam na casa de Deus. Dispôs todo o povo, cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até ao seu lado esquerdo, e até ao altar e até ao templo, para rodear o rei. Então trouxeram para fora o filho do rei, puseram-lhe a coroa, entregaram-lhe o livro do testemunho e o constituíram rei. Joiada e seus filhos o ungiram e gritavam: Viva o rei! Ouvindo Atalia o clamor do povo que corria e louvava o rei, veio para onde este se achava na casa do Senhor. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, à entrada, e os capitães e os que tocavam trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra se alegrava, e se tocavam trombetas. Também os cantores com os instrumentos músicos dirigiam o canto de louvores. Então Atalia rasgou os seus vestidos e clamou: Traição! Traição! Porém o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães que comandavam as tropas, e disse-lhes: Fazei-a sair por entre as fileiras. Se alguém a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote tinha dito: Não a matem na casa do Senhor. Lançaram mão dela, e ela pelo caminho da entrada dos cavalos foi à casa do rei, onde a mataram. Joiada fez aliança entre si mesmo, o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Então todo o povo se dirigiu para a casa de Baal e a derribaram, despedaçaram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Entregou Joiada a superintendência da casa do Senhor nas mãos dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara para o encargo da casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, segundo a instituição de Davi. Colocou porteiros às portas da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém de que qualquer forma fosse imundo. Tomou os capitães de 100, os nobres, os governadores do povo e todo o povo de Israel, e todos estes conduziram da casa do Senhor o rei. Passaram pela porta superior para a casa do rei e assentaram o rei no trono do reino. Alegrou-se todo o povo da terra, e a cidade ficou tranquila, pois haviam matado Atalia à espada. 2 Crônicas, capítulo 24. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Tomou-lhe Joiada 2 mulheres, e gerou-se filhos e filhas. Depois disto, resolveu Joás restaurar a casa do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas, e lhes disse: Saí pelas cidades de Judá, e levantai dinheiro de todo Israel, para reparardes a casa do vosso Deus, de ano em ano. E vós apressai-vos nisto. Porém os levitas não se apressaram. Mandou o rei chamar a Joiada, o chefe, e lhe perguntou: Por que não requereste dos levitas que trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel, para a tenda do testemunho? Porque a perversa Atalia e seus filhos arruinaram a casa de Deus, e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no serviço dos Baalins. Deu o rei ordem, e fizeram um cofre e o puseram do lado de fora, à porta da casa do Senhor. Publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia posto sobre Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram, e trouxeram o imposto, e o lançaram no cofre até acabar a obra. Quando o cofre era levado por intermédio dos levitas a uma comissão real, vendo-se que havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote, esvaziavam-no
tomavam-no e o levavam de novo ao seu lugar. Assim faziam dia após dia e ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei e Joiada davam aos que dirigiam a obra e tinham a seu cargo a casa do Senhor. Contrataram pedreiros e carpinteiros para restaurarem a casa do Senhor, como também os que trabalhavam em ferro e em bronze para repararem a casa do Senhor. Os que tinham o encargo da obra trabalhavam, e a reparação tinha bom êxito com eles. Restauraram a casa de Deus no seu próprio estado e a consolidaram. Tendo eles acabado a obra, trouxeram ao rei e à Joiada o resto do alimento, do dinheiro, de que se fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para o ministério e para os holocaustos, taças e outros objetos de ouro e de prata. E continuamente ofereceram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. Envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos. E por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram, por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho. Este, ao espiar, disse: O Senhor o verá e o retribuirá. Antes de se findar o ano, subiu contra Joás o exército dos sírios, e vindo a Judá e a Jerusalém, destruíram, dentre o povo, a todos os seus príncipes, cujo despojo remeteram ao rei de Damasco. Ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor lhes permitiu vencer um exército muito numeroso dos judeus, porque estes deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram os sírios os juízos de Deus contra Joás. Quando os sírios se retiraram dele, deixaram-o gravemente enfermo. Conspiraram contra ele os seus servos por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada, e o feriram no seu leito, e morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Foram estes os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Jeozabade, filho de Sinrite, a Moabita. Quanto a seus filhos e as numerosas sentenças proferidas contra ele, e a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos no livro da história dos reis. Em seu lugar reinou Amazias, seu filho. Essa foi a leitura de 2 Crônicas até o capítulo 24, e amanhã darei continuidade a partir do capítulo 25 de 2 Crônicas. Obrigado por me acompanhar e até o próximo vídeo.